Então, sobre Buda, história desse cara. Esse cara que viveu aqui nesse planeta, um ser andando sobre a Terra, exatamente como qualquer um de nós, que descobriu algumas coisas, desenvolveu algumas coisas, compartilhou, ensinou e depois criaram um monte de instituições e regras, etc., em volta disso, chamada budismo. Então, eu vou tentar contar um pouquinho da história dele e um pouco do que é a base do que ele ensinou de forma geral. Isso poderia ser contado em muito tempo. Quem tem interesse tem um livro enorme. Quantas páginas tem? Deve ter umas 300 e tantas por aí. Chama Velho Caminho, Nuvens Brancas, do Thich Nhat Hanh, que é a história do Buda, né? Segundo as pesquisas todas que o Thich Nhat Hanh fez nos documentos mais antigos. Vale muito a pena ler. É meio romanceado assim, mas é bem fiel ao que se chegou da história dele, né? E, então é algo que dá para se estender muito. Então eu vou tentar trazer só uma visão geral, um olhar geral. Tá? A primeira coisa interessante de se falar é que existem versões diferentes. Se você for nos templos tibetanos, por exemplo, eu comecei a praticar numa linhagem tibetana chamada Karma Kagyu. Essa é uma das quatro principais linhagens de budismo tibetano, uma das mais antigas. Né? Fiquei 2 anos praticando lá. E a história que se contava lá da vida de Buda e que se conta em geral pelos tibetanos, para mim ela soa um tanto, ela soa mais mitológica do que outras, vamos dizer assim. Na história do tibetana, Buda era um príncipe na Índia, na região da Índia, norte da Índia, se não me engano. E então ele tinha uma vida assim super abastada desde que nasceu. Sabe, o cara tinha tudo o que ele precisava. E aquela educação primorosa, né? Toda a educação possível, os filósofos, e arte, e música, e a parte atlética também, era um atleta, né? Aquelas imagens do Buda gordinho japonesas, né? Não condizem com essa visão lá do Tibete e mesmo as visões mais antigas. Era um cara atlético, assim, super desempenhos e tal, e riqueza, e festas, e mulheres, e tudo, tal, né? Então, na versão tibetana, Buda só teve contato, né, o Siddhartha Gautama só teve contato com todas as coisas maravilhosas do mundo até determinada idade, até lá seus 20, 20 e pouco, eu não lembro exatamente, tá? Pessoal, assim, números, datas, coisas assim que eu falar, esquece. Se você quiser saber exatamente, pesquisa depois, porque não é o que fica para mim. Tá? Mas foi até jovem ali. E ele nunca tinha tomado nenhum contato com velhice, os males, as dificuldades, os desafios da velhice, da doença e com a morte. Então, aos 20 e poucos anos, já jovem, no meio de um festival que o palácio estava promovendo lá para a comunidade e tal, ele acaba saindo do palácio e tendo contato. Ele vê pessoas velhas com dificuldades, ele vê pessoas doentes e ele vê morte, pessoa morta. Ele dá uma escapada da festa e dá um rolê e vê tudo isso, né? Bom, aí pra mim essa versão não cola muito. Essa é a verdade, tá? Mas nos tempos tibetanos é isso que você vai ouvir, nas linhagens tibetanas. Não cola muito porque eu acho muito pouco provável, né? Assim, minha filha de 9 anos já teve contato com morte um monte de vezes. Nem que seja dos bichinhos que ela acha mortos no meio do mato. Sabe? Contato com morte, com velhice. Ela tem avô velhinho, com dificuldade. Com doença, ela mesma ficou doente. Assim, então, até os 20 anos nunca ficou doente, por mais que tenha sido bem cuidado e tal. Eu acho um pouquíssimo provável, né?
Aí um dia eu caí, consegui pegar, tive acesso a esse livro que eu falei para vocês, do Thich Nhat Hanh, Velho Caminho Nuvens Brancas, que conta uma história um pouco diferente. Na história contada pelo Thich Nhat Hanh, Siddhartha Gautama, sim, era um príncipe. Sim, teve acesso constante e contínuo a todas essas maravilhas do mundo, a todas as riqueza, bem-estar, melhor comida, melhor educação, melhor tudo. E, ao mesmo tempo, desde já, sabe, criança, adolescentezinho ali, havia um trabalho social sendo desenvolvido, um olhar social desenvolvido pelas pessoas do palácio. Então, os pais dele tinham um olhar de bem-estar para o povo, de ajudar o povo. A namoradinha, amiga que virou namoradinha, que depois virou esposa dele, desde muito jovem, ia nas aldeias, nas comunidades, nos locais, fazer trabalho social, ajudar pessoas, cuidar de pessoas, a partir da riqueza dela. E ele também acabou participando disso em certa medida, e cada vez mais entrando nesse mundo de ajudar as pessoas, de tomar um contato crescente, gradual e cada vez maior com o sofrimento existente no mundo. E isso foi inquietando ele cada vez mais, sabe? Uma coisa, pô, não pode ser assim, não pode ser assim. A gente precisa achar uma saída para isso. E essa versão contada pelo Thich Nhat Hanh, e que baseia-se em estudos profundos que ele fez, né, dos textos mais antigos, para mim soa muito mais coerente, muito mais plausível, né? Quer dizer, é um cara, como qualquer um de nós aqui, que foi tendo um olhar social de reconhecimento das desigualdades e de reconhecimento dos sofrimentos, já desde muito novo, e essa semente foi crescendo dentro dele. Algo que a gente vê comum, qualquer pessoa aqui. Muitas pessoas têm isso, outras não, né? Outras ficam cegas por boa parte da vida, mas muitas têm isso, né? E aí sim, ele chega a se casar, ele tem um filho, uma vida continua sendo ótima, com tudo do bom e do melhor, mas essa inquietação vai consumindo ele por dentro e vai se tornando uma missão de vida dele. Ele acaba pendendo muito mais para essa busca, uma busca de desenvolvimento humano, de fim do sofrimento, do que para o caminho de se preparar para ser rei, substituir o pai. E ele toma esse caminho. Um dia, ele resolve sair para empreender essa busca no mundo. Ele deixa esposa e filho, deixa a família, pais, todo mundo. Não fugido, conversado, explicado, dialogado. Mas sim, ele faz isso. Ele deixa. E na época, a Índia da época, imagina uma Grécia antiga, né? Que a gente tem mais contato, mais conhecimento disso. Ululando de grandes mestres com muito conhecimento a profundo, né? A Índia, naquela época, era assim também. Tinha uma série de mestres de diferentes linhagens, diferentes olhares do hinduísmo, né? O hinduísmo é um nome grande para várias linhas diferentes de olhares e práticas, né? E ele foi procurar gente com quem estudar. Então se conta que ele passou por vários mestres reconhecidos. E o cara era meio prodígio, sabe? Ele ia lá com um mestre, ficava lá um tempo com ele, aprendia todas as práticas, desenvolvia-se nessa linha de conhecimento. Muitas vezes os mestres falavam: pô, você não quer ficar aqui comigo, me ajudar, ensinar comigo? Ensinar para todos os discípulos, às vezes eram centenas, às vezes, né? E ele falava: não, muito obrigado, eu agradeço por tudo que você me ensinou, por todas as práticas, por todo esse desenvolvimento, mas eu ainda não encontrei o que eu busco, que era um caminho para a saída do sofrimento.
veja bem, que fique muito claro, a gente não está falando do sofrimento aqui de tropeçar, quebrar a perna e dói. Isso é um acidente. Isso, né, a medicina cuida, seja a medicina da época de lá, seja a medicina atual, né? Ele estava falando de se livrar do sofrimento autocriado, do sofrimento que cada um de nós cria para si mesmo, das camadas de sofrimento que nós acumulamos sobre a base da existência nossa. A gente vai voltar para isso logo mais. Tá? Então ele passou por vários desses mestres e se desenvolvia, se desenvolvia, se desenvolvia aí, não chegava a achar esse ponto, esse lugar, né, que ele estava buscando. Durante certa parte dessa trajetória, ele decide então ir para um caminho quase oposto ao que ele tinha antes, quando era totalmente abastado, cheio de tudo que é de bom, né? Para um caminho de automortificação. Ele se junta com algumas pessoas para um caminho de ficar, sabe, meditando dentro da caverna, se alimentando de quase nada, só de alguma coisinha que achasse ali na mata, e passando por todas as privações, fome, sono, dor, tal, e mostrando que, né, o espírito, a mente, o coração é mais forte que o corpo, né, e tal. E ele vai meio que definhando, ele vai definhando. E então, um certo dia, ele tem uma percepção, uma compreensão. E aí ele compreende, tá, peraí, não é nem lá, nem aqui. Isso que eu estou fazendo, tudo bem, eu estou vendo, descobrindo que eu tenho uma maestria de mente e coração sobre corpo. Mas não é saudável. Esse corpo é o meu veículo para realizar qualquer bem, qualquer bondade, qualquer neste mundo. É a minha forma de existência. Não é saudável não cuidar dele. E aí ele entra na ideia do caminho do meio. E aí ele sai desse grupo, inclusive o pessoal fala, acha que ele abandonou o caminho, etc e tal, né, como vários outros. Ele sai desse grupo e aí ele continua a busca dele até que, segundo se conta, né, tudo isso, gente, é a história que chegou. Lembrando, 500 anos depois houve os primeiros textos. Antes disso era tudo ensinamento oral. Então é o que chega pra gente, né? Então ele se senta no, no pé de uma árvore, né? E decide, eu não vou sair daqui enquanto eu não descobrir isso, enquanto eu não despertar, enquanto eu não descobrir como sair do sofrimento autocriado. E entra em meditação profunda. Na visão mitológica, um exército de demônios tenta ele. Não é só um diabo, não. São vários diabos, é um exército de diabos. E a imagem que se conta disso é tão bonita, assim, que eles, por exemplo, atiram flechas no Buda, né? E quando as flechas chegam perto, elas se transformam em flores e caem, né? A gente pode entender isso como uma visão de ele lidando com todos os padrões e condicionamentos dele, com todas as emoções conflitantes e desconfortáveis, raiva, ódio, com todos os blá blá blás mentais, as histórias que a gente conta para nós mesmos, ele também contava para ele mesmo. Com tudo o que nós criamos que cria sofrimento para gente, que desenvolve sofrimento para gente. Toda essa luta que a gente tem com o mundo, tentando controlar o mundo e as circunstâncias para serem como a gente quer e não como elas estão realmente sendo. Todo esse embate. E ele fica nesse trabalho até que ele reconhece. Só que ele reconhece uma experiência interna. Depois disso, como partilhar isso com outras pessoas? Como contar para outras pessoas?
Como você fala para alguém que nunca, sei lá, experimentou um morango, qual é o sabor do morango? Ah, o sabor do morango é assim, 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 assado. A pessoa vai ter uma ideia, mas isso não é o sabor do morango. Se ela ficar presa na ideia, quando ela comer o morango, ela não vai sentir o sabor de verdade. Ela vai ficar presa numa ideia, pode ficar presa numa ideia. Então ele ficou pensando se ele ia compartilhar isso com as pessoas ou não, por causa desse risco de ele falar um monte de palavras e ensinamentos, e isso virar verdades dogmáticas, e que não são a experiência. É aquela ideia do dedo apontando para a lua, sabe? Se você fica olhando para o dedo, você não está vendo a lua. O dedo só aponta algo. Então, absolutamente todos os ensinamentos do Buda, e na verdade de todas as linhagens, poderiam ser entendidas dessa forma. Elas não são verdades absolutas. Elas são tentativas de expressar em palavras, em ideias, em conceitos e em práticas experiências. Elas reduzem. Então tudo, depois disso, né, Buda, ele foi reconhecido como Buda. Vou falar sobre isso um pouco já já. E ele ensinou por décadas, 50 anos talvez. Aí você imagina assim, eu inventei esse olhar para a gente ter uma ideia. Imagina o seguinte, você está lá no Rio Grande do Norte, e aí você encontra umas pessoas que estão querendo ir para, sei lá, para o Rio de Janeiro, tem vários cariocas aqui, né? Aí você fala para eles, pô, vá para o Sul, claro. Só que se você estiver lá no Rio Grande do Sul, 5 anos depois, e encontrar um monte de pessoas querendo ir para o Rio de Janeiro, para o mesmo lugar, para essas pessoas você vai falar, vá para o Norte. Aí você cria dois grupos dogmáticos religiosos que falam a verdade é ir para o sul, e o outro fala, não, de jeito nenhum, a verdade é ir para o norte. Acabou, já era. Você está equivocado, não compreendeu. Né? Entende? Ele ensinou por 50 anos, ele encontrou pessoas diferentes, grupos diferentes. De repente tinha um grupo que estava mais na raiva, outro grupo que estava mais na passividade, sem energia, outro grupo que estava com questões de desejo, outro grupo que estava com X, diferentes pessoas em diferentes contextos, internos e externos, para apontar cada grupo de pessoas para essa experiência, o contexto requer ensinamentos diferentes. Ele lidava com as pessoas que estavam na frente dele para apontar para uma experiência. Então, uma das coisas que acusam no budismo, por exemplo, no Buda Dharma, é que tem ensinamentos contraditórios. Tem mesmo. É para ter. Só são contraditórios porque você não lê eles no contexto. Que você está olhando para o dedo, não para a lua. Sabe? Por isso a importância também da gente olhar para essa ideia de Sutra, Tantra, Dzogchen. São diferentes grupos de ensinamentos. Pô, são 2.500 anos. Cada grupo desses que Buda ensinou foi replicando a parte que aprendeu. Algumas dessas escolas chegaram até hoje, outras não, e foi se desenvolvendo e mudando ao longo do tempo, e ampliando e aprofundando. Então são gostos e olhares e sabores diferentes mesmo. Se a gente quer poder praticar e usar isso para o nosso favor e para chegar nessa experiência do despertar, não como algo mágico, mas como algo humano, terreno, é interessante a gente ler, praticar e tomar contato dentro do contexto, não como verdades absolutas. Um aspecto importante, por que ele ficou chamado depois de Buda? Né? A palavra original né, claro, na transliteração, porque são idiomas, né, sânscrito, pali, são outros tipos de escrita, né? Mas na transliteração para a nossa escrita seria B-U-D-D-H-A, Buddha. Na origem dessa palavra, se você for ver, Bud é a flor em botão, em inglês.
E é também a origem da palavra mesmo. Então é algo florescendo, é algo desabrochando. Ha pode ser uma grande gargalhada, pode ser, sabe, né? Ou pode ser também um ah. É um desabrochar em alegria, em contentamento, em meio a toda e qualquer circunstância da vida. Em meio a qualquer emoção que eu estiver sentindo, qualquer pensamento que estiver fluindo na minha mente, qualquer sensação corporal, qualquer circunstância, confortável ou desconfortável, quer eu goste ou não, eu estou desabrochando e florescendo em alegria. Buddha, relaxando dentro disso, tranquilizando dentro disso, estabilizando dentro de qualquer coisa, com abertura, com interesse, com engajamento, por tudo, mesmo pelo que eu não gosto. Isso seria despertar. E você vê, aponta para um processo, não é um lugar onde eu chego. Despertei, pá! É florescimento, é um processo contínuo. Você pode até ter um vislumbre, ou alguns vislumbres, e aos poucos ir se estabilizando isso na sua vida. Mas nunca tem fim, é um processo contínuo. É como se você olhasse e entendesse que o universo está despertando. O universo não é estático, não é parado. Há uma impermanência contínua. Tudo se interliga, tudo está interconectado, é uma aventura comum, não tem fora, né? E em movimento contínuo. Não para. É impossível congelar e cristalizar qualquer coisa. Não tem uma coisa assim no campo da consciência que eu falo, não, isso não entra. Pá, não entrou. Já era. A consciência abarca tudo que surge, mesmo que eu não quero. Ela é totalmente aberta e inclusiva. E o campo da vida, de possibilidades da vida, é totalmente aberto e inclusivo. A liberdade total e primordial. Não tem jeito. Só que, quando essa liberdade total de tudo se manifesta algo que eu não quero, aí eu luto contra isso, brigo e tento controlar o mundo para que seja do jeito que eu quero. E adivinha, eu perco a luta, claro, perdi a guerra. Muda o momento presente. Já passou, já passou, já passou, já passou, já passou, já passou, já passou. Não dá para mudar o agora. É impossível. Você pode lutar o quanto você quiser, você não vai conseguir. O que dá é para, fluindo com uma abertura completa, totalmente presente dentro do que o agora traz, a partir disso, né, que eu não estou mais brigando com tudo, ter clareza suficiente para, na minha ação, fala, pensamento, coração, eu fluindo dentro disso e sem lutar contra, influenciar positivamente o máximo possível o próximo momento, o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Se eu estiver em guerra com o momento de agora, que já passou, que já passou, que já passou, é muito provável que eu não vou influenciar bem o próximo momento. Então essa aceitação não é passividade. É fluir dentro do que já está e que eu não posso mudar o que já está. É o que a gente faz na prática. Né? Você senta, respira. Surgiu blá blá blá, surgiu a inquietação, surgiu vontade de mexer, surgiu uma emoção difícil, surgiu. Você está simplesmente continua vivo, respirando, consciente da respiração, aberto, presente, amoroso, inclusivo, com tudo. Você está treinando isso. Tudo que o Buda ensinou nesse sentido pode ser resumido em 4 olhares, que às vezes o pessoal até transforma em 2. 4 olhares. 1. Ao sofrimento.
para poder se livrar do sofrimento autocriado, primeiro você precisa compreender que existe esse sofrimento. Muitas vezes a gente passa a vida toda sendo jogado para lá e para cá pelas coisas e reagindo e lutando e querendo controlar o mundo e criando estresse, ansiedade, dor, depressão, tudo que a gente já conhece e nem percebe e nem se dá conta. A gente passa uma vida inteira assim, achando que estamos alcançando ou lutando pelo sucesso, por exemplo. E a gente nem reconhece o sofrimento. Quando alguém cai num curso como esse aqui, ou nos cursos de 8 semanas de Mindfulness, ou em qualquer caminho de desenvolvimento pessoal, muitas vezes é porque já teve pelo menos uma primeira percepção. Putz, não tá legal, precisa melhorar alguma coisa. Tem um sofrimento sendo criado aí. E se chegou num lugar desses, também já tem uma percepção de fundo. E eu posso fazer alguma coisa em relação a isso. Né? Às vezes não, às vezes é só quero desenvolver concentração, quero desenvolver mais, sei lá, abertura e tal, mas ainda assim não deixa de ser uma sensação de que algo pode melhorar na vida, né? Então reconhecer que existe o sofrimento. Se você reconhece que ele existe, você pode tomar contato com ele e se aprofundar nele. Quer dizer, imagina assim, eu gosto dessa imagem. Imagina o seguinte, tem um bebê chorando no berço aqui. Chorando, se esgoelando. Às vezes você olha assim e você fala, não, eu vou embora, eu não quero bebê chorando. Sai, fecha a porta e vai embora. Você não faz isso, não dá. Né? Eu sei que algumas mães falam às vezes que até dá vontade, mas não dá. Alguns pais também, viu? Mas você não pode, você não vai resolver nada fazendo assim, você vai piorar a situação. Aí o que você faz então? Você deita no chão e começa a gritar junto com o bebê, entra na mesma vibe dele. Bah! Né? Também não vai ajudar em nada. O que geralmente a gente faz quando um bebê está chorando no berço? A gente vai lá e pega ele, não é? A gente pega e põe no colo assim e faz contato com ele. Sente bebê, olha, né? Entra em contato. Ao fazer isso, às vezes naturalmente vai acalmando e às vezes não, mas você pelo menos tem mais chance de tentar descobrir o que está acontecendo, fazer algo para melhorar. Isso é reconhecer e aceitar a realidade exatamente como ela é. Entrar em contato. Eu não estou fugindo nem declarando guerra. O que quer que surja. A gente pratica isso durante a prática, não é? Não tem aquele negócio, hoje a prática tá horrível, uma porcaria, tá um furacão, eu vou parar então, levantar e fazer outra coisa. Você está praticando se sentir frustrado, irritado, desistir. Você não está praticando mindfulness. Ou o contrário, né? Eu me sento e aí me vem uma lembrança de quando eu estava na praia, que foi maravilhoso, nossa, ou na lua de mel, ou sei lá. E, que lindo. Esse eu gostei, eu vou viajar nessa. Assim. Esquece a respiração. Não, você não está praticando mindfulness. Você está praticando reforçar o seu padrão de querer só o que você gosta. Mas se você entra em contato, realmente, é o segundo passo. Você começa a descobrir que há causas para o sofrimento. Existem causas para o sofrimento. A maioria das vezes essas causas podem se resumir em tenho e não quero. Eu era tão magrinho quando era jovem, agora eu tô meio gordinho, não quero isso, não dá. Será que não tem uma cirurgia para eu fazer, arrancar essa barriga aqui, daí eu fico magrinho de novo? Não dá para eu ficar atlético e super, né, tal. Tenho e não quero. Tô criando sofrimento para mim. Ou não tenho e quero. Nossa, eu tenho um carro, mas o carro, ele é legal assim, né? Mas eu queria tanto ter essa Ford Ranger, Defender, não sei o que e tal. Nossa, eu acho que eu vou trabalhar dia e noite, 20 horas por dia, para eu poder conseguir comprar ela, porque daí sim eu vou ser feliz. É um exagero, mas a gente
A gente muitas vezes faz isso na comida, nos bens materiais, na relação no outro. A gente deposita a felicidade em algo fora de nós. Que esse daí, se não tá como a gente quer, acabou, já era. Não tenho e quero, também tem isso. E uma terceira fonte de sofrimento muito comum é: não quero que mude. Eu quero que fique assim para sempre. O que é absolutamente impossível, cientificamente impossível. O mundo não funciona assim. Tudo muda absolutamente, constantemente, o tempo todo. Os médicos falam que a cada 7 anos, 10 anos, não sei, todas as células do nosso corpo se renovaram, são diferentes. Não dá, nem mesmo que eu chamo de eu, já é outra coisa daqui a uns anos. Continuamente, na verdade. Para eu terminar de falar a palavra Buddha, para eu chegar no Ha, eu preciso abandonar o Buddha. Senão não chega. É o tempo todo assim. Se eu quero que não mude, eu estou criando sofrimento certeiro. Garantido. Buddha. Então, assim, a gente tem 3 fontes primárias de sofrimento, das quais podem derivar todo o resto. Sofrimento autocriado, né? Eu tô falando. E aí, quando a gente começa a entrar em contato e reconhecer o sofrimento, e ter clareza, olhar para tudo isso com clareza, a gente já começa, naturalmente, pela observação direta da realidade, sem grande necessidade de blá 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 intelectual, experienciar momento a momento cada surgimento de toda a realidade em mim e fora de mim, com atenção, consciência, presença. Eu já vou naturalmente ganhando compreensões sobre onde surge o sofrimento. Por isso que a gente treina as práticas. Por isso que tem sido tão usado na área da saúde, etc. Por isso que acaba trazendo, sim, redução de estresse, inteligência emocional, criatividade, todos os benefícios que estão sendo relatados. Não é porque a gente pratica com o objetivo estrito de conseguir conquistar isso. É um desenvolvimento natural, espontâneo, a partir da prática. É isso. E ao fazer esse caminho, a gente já está se aproximando do terceiro passo, que é possível cessar o sofrimento autocriado. Um dos caminhos possíveis é mindfulness. A gente vai reduzindo o sofrimento que a gente cria para nós mesmos ao ter insight e compreensão sobre a natureza deles. A gente para de mudar, a gente muda. E aí vem um quarto passo. A compreensão de que há um caminho para cessar o sofrimento. O que, a partir desse lugar de reconhecer a realidade como ela é, reconhecer o sofrimento autocriado, começar a ter insight na natureza, no surgimento, na origem dele, e a percepção de que ele pode ir cessando, o que mais eu posso fazer na vida em direção ao saudável? Para despertar, continuar o processo de florescer em alegria e acabar com o sofrimento autocriado. 4 passos simples, todos eles estão inseridos na prática de mindfulness, como a gente faz. E são a origem. Jon Kabat-Zinn, né? Jon Kabat-Zinn, que criou os primeiros programas de mindfulness modernos de 8 semanas, que deram origem a MBSR, MBCT, Mente Aberta aqui no Brasil, etc. e tal. Ele teve um insight sobre os programas de 8 semanas, praticando no Insight Meditation Center, acho que é, criado por Sharon Salzberg, Jack Kornfield, Joseph Goldstein, que foram alunos da Dipa Ma, de Myanmar, que foi aluna do Munindra, um indiano, que fez seu desenvolvimento todo de mindfulness lá na divisa de Myanmar com a Tailândia,
que é de uma das linhagens principais do budismo, que é o Theravada, que a gente vai falar depois. No nosso caso, de muitos de nós, o Jiang Chub, professor de muitos de nós, daí encontrou o Marcos, eu, a Rita, e aí foi formando instrutores AbraMind e muitos outros agora que estão formando outros instrutores. Jiang Chub foi aluno, principal professor dele, Nandyal Rinpoche. Um dos principais professores do Nandyal Rinpoche, Siadol Tilagunta, que praticava onde? Na divisa de Myanmar com Birmânia, formado na tradição Theravada do budismo tibetano também, do budismo. Mas depois, o Nandyal Rinpoche foi também, bebeu da fonte do budismo tibetano, bebeu da fonte de outras práticas de desenvolvimento pessoal, cristãs, não cristãs, da psicologia dos anos 60. Ixi, daí ele abriu um campo enorme, assim. Então, tudo isso que eu estou falando até agora está na origem do trabalho moderno de Mindfulness. E se você lê, eu quando leio Viver a Catástrofe Total, não precisa se preocupar em copiar isso aqui, depois eu mando para vocês, tá? Quando eu leio Vivendo a Catástrofe Total, o principal livro do Kabat-Zinn, ou muitos outros, eu vejo com muita clareza toda essa base do Buda Dharma presente lá. Está muito claro. Só que ele não fala budistês, porque não precisa. A gente não vive na época que Buda viveu, naquele contexto e situação. A gente vive num mundo moderno. Toda essa essência e base de desenvolvimento e florescimento humano pode ser falada na linguagem moderna. Eu não preciso falar budistês para praticar mindfulness e compreender tudo isso. No caso aqui eu trago nomes e tal, porque a gente está num lugar de compreensão um pouco histórica. Né? Vocês entendem isso? Não... É a mesma, é Dharma o que a gente está fazendo, é Buda Dharma no mindfulness moderno. Não é diferente. Só que é o Buda Dharma de verdade, é o que o Buda ensinou. Não é isso se transformando em estruturas hierárquicas religiosas com certos dogmatismos, apesar de o budismo ser menos dogmático do que muitas delas, né? Então não é uma estrutura hierárquica, que daí tem muita fé, devoção e tal, e a gente vai falar mais disso ainda. É realmente o ensinamento, a experiência do que Buda trouxe para o ser humano. Quando Buda viveu não tinha budismo. Quando Cristo viveu não tinha cristianismo. Tudo isso foi o que a gente fez depois com o que eles ensinaram, né? Certo? Bom, eu acho que tá bom sobre essa parte de base da história do Buda e das quatro nobres verdades para ter um contexto geral. Tudo isso está gravado, vocês vão poder ver e rever várias vezes depois. A base principal de tudo que eu estou trazendo são cadernos antigos das primeiras... Logo do começo, de quando o Jiang Chub chegou no Brasil, ele deu várias aulas sobre isso, eu anotei coisas, e também os meus estudos posteriores, né? E então vocês têm acesso depois à gravação para rever, tem materiais de estudo. Quem conhece o Jiang Chub dá para pedir para ele, de repente também uma aula mais profunda. Ah, o Danilo está falando aqui de falar quem foi Jiang Chub, ou quem ele é. Puxa vida. Jiang Chub é um professor de mindfulness e também de Buda Dharma e de meditação, neozelandês, que vive no Brasil, em Botucatu, na Demétria, e que já tem 40 anos, basicamente, de prática e estudo. Não dogmático, não fechado numa estrutura hierárquica religiosa, mas bastante aberto, bastante inclusivo. Abrange arte, abrange ciência, abrange tudo o que puder ajudar a conduzir pessoas no caminho do despertar. Desse despertar de parar o autossofrimento, de criar sofrimento para si mesmo. Tá? É o meu professor principal e de alguns aqui também. E está disponível, conduz retiros, conduz as formação. Agora ele deixou módulos 1 e 2 para algumas pessoas que ele treinou, né? Mas conduz módulos 3 e 4 de formação de mindfulness, dá retiros. Quem quiser, todo mundo aqui vai receber. Se já não recebe, vai receber informações dele também. E eu posso mandar depois uma biografia curta dele e do professor dele, o Nandyal, também.